Olá, boa tarde, meu nome é Dr. Anax de Lima, eu sou médico e hoje eu vou falar sobre o projeto A Formação do Profissional Médico e das Áreas de Saúde, tá? Essa aqui é uma aula introdutória ao projeto para que as pessoas tenham noção do que dê uma noção das áreas médicas e das áreas de saúde. Então, uma questão básica que a gente tem no profissional hoje de saúde é que a saúde ela é uma área de uma abordagem complexa, mas tu tem um profissional de saúde que tem um mundo pequeno. Então isso já é uma questão grave na questão da formação do profissional de saúde. A saúde, a função do profissional de saúde na sociedade é duas funções. Uma é cuidar dos outros e a outra é salvar vidas. Essas são as duas funções. A saúde tem como objeto de estudo o estudo do homem e seus desequilíbrios, né? Que pode ser tanto um transtorno, num caso mais leve, e no caso mais grave, a doença. Então é preciso que Então o profissional de saúde ele é um profissional que ele tem um mundo muito grande para trabalhar, por isso que é uma área que tem uma abordagem complexa e tem um alcance social amplo. Então quer dizer, quanto mais a tua abordagem é complexa, mais o teu alcance é amplo. Então, a gente tem que saber a gente vai trabalhar com algumas realidades. A gente vai trabalhar com a pessoa, que é biologia também, vai trabalhar com o ser que pensa, vai trabalhar com a sociedade, vai trabalhar com o ambiente, vai trabalhar com a vida e vai trabalhar com a morte. Então, quer dizer, esse mundo é o mundo do profissional de saúde. Está faltando, quer dizer, na formação na verdade, um mundo maior. Então, o profissional de saúde, você vê que ele, no seu mundo, ele é muito cartesiano. Mas por quê? Por que ele é cartesiano? Porque ele pula direto para o específico, quando, na verdade, ele deveria ir para o geral, para depois ir para o específico. E esse cartesianismo dele também é porque o modelo de ensino dele é centrado na doença, quando, na verdade, deveria ser centrado no doente. Por isso que ele tem esse erro de formação clássica, tá? Vamos falar um pouco aí porque essa é uma aula de introdução para a pessoa interagindo, para as pessoas entenderem um pouco como é o mundo da saúde. Depois eu tenho um questionário de avaliação do profissional de saúde que consta de 17 itens. Quem tiver interesse, eu posso passar. Meu WhatsApp é 98 982 37 25 74. Eu estou falando de São Luís do Maranhão. Então, esse questionário é um questionário geral. Depois, com as respostas que a pessoa faz, a gente faz um questionário específico. E com as respostas, vira um questionário específico, com 17 itens. Vamos falar um pouco entender a medicina e entender as áreas multiprofissionais de saúde. A medicina tem disciplinas clínicas e disciplinas cirúrgicas. Tem disciplinas que são clínicas e cirúrgicas. Então você tem, por exemplo, psiquiatria é uma disciplina clínica, neurologia é cirúrgica e clínica, endócrino é mais clínico, mas na parte de cabeça e pescoço você faz muita cirurgia de endocrinológica, pneumo é os dois, cardio também é os dois, nefro é mais clínica e de procedimentos, mais de procedimentos invasivos, hemato é clínica, uma disciplina realmente muito fantástica, por sinal, dermatologia é clínica e cirúrgica, e ortopedia é oftalmo, é otorrino, essas são cirúrgicas eminentemente, prócto, vascular, urologia são também cirúrgicas. Odontologia, se fosse da medicina, como para mim deveria ser, é uma disciplina cirúrgica. Você tem também oncologia, pode ser os dois, pode ser
clínica e cirúrgica. Tá? Nas áreas multiprofissionais de saúde, antes de a gente entrar, a gente tem que falar um pouco do ciclo básico e do ciclo profissional. No ciclo básico, tu tem as disciplinas básicas de saúde, nós vamos pegar por blocos. Então, nós temos o primeiro bloco, embriologia, biologia celular e histologia, nesse primeiro bloco. No segundo bloco, o mais importante é as disciplinas mais básicas de todas as áreas de saúde, anatomia, bioquímica e fisiologia. No terceiro bloco, tu tem micróbio, imunologia, parasitologia, genética e a gente pode, para não deixar de lado, botar a biofísica, que é a disciplina mais mal vista da saúde. E terminando o ciclo básico, tu tem fisiologia. No ciclo profissional, integra farmacologia, patologia e semiologia, já são do ciclo profissional. No ciclo básico, algumas cadeiras, algumas áreas têm a disciplina de cinesiologia, que é uma anatomia do movimento, como cursos como fisioterapia e educação física, que nós vamos falar. Então, nós vamos falar agora das áreas multiprofissionais de saúde, para que as pessoas entendam um pouco o que é as áreas multiprofissionais de saúde. Nós vamos começar, são basicamente 10, 11 áreas multiprofissionais de saúde. Vamos começar. Então, a saúde trabalha com esses instrumentos, que são, primeiro, para a gente entender, primeiro, prevenção, tá? Prevenção. Segundo, diagnóstico, que pode ser clínico, laboratorial, de imagem. Esses são, e o diagnóstico patológico. Tratamento, que é a terapêutica, e um outro instrumento de trabalho que as pessoas esquecem muito, que é a prognóstico, certo? O que é que o doente pode esperar? E uma outra seria, e a base da saúde é a clínica. Tá? A clínica é a base, é a mãe da saúde, por ela é que se norteia toda a saúde. Tá? Então, vamos começar pela enfermagem. A enfermagem, ela trabalha, e nós temos também a assistência, que é a base da saúde, que é cuidar dos outros. Tá? Então, o profissional de saúde, ele tem duas bases muito fortes, que é cuidar dos outros e salvar vidas. Essa é a função do profissional de saúde. Então, nós temos enfermagem. A enfermagem trabalha é uma área imensa como a medicina. Depois da medicina é a área mais imensa que existe. E ela trabalha, basicamente, ela trabalha para médico, geralmente sempre ao lado do médico, e ela trabalha com assistência. Então, basicamente, é uma área de assistência. Tá? Então, ela trabalha com anatomia, trabalha com bioquímica, trabalha com fisiologia, que são as partes mais importantes da saúde. Educação física. A educação física, ela trabalha com uma coisa chamada promoção da saúde. Ela não mexe, geralmente, com diagnóstico, com tratamento. Ela pode também, talvez, trabalhar um pouco com reabilitação, mas não é. Ela trabalha o exercício físico, que é promover a saúde, que também a promoção não deixa de ser prevenção também, né? Mas ela é centrada nessa área. Então, o profissional de educação física, ele trabalha com anatomia, trabalha com anatomia do movimento, que é a cinesiologia, trabalha com bioquímica, que trabalha com nutrição. Falar nisso, a nutrição, na verdade, é um capítulo também da saúde que a gente vê muito mal. A gente vê de uma maneira muito básica, mas se deve dar um valor muito grande. E trabalha também com a fisiologia do exercício. Então, ela mexe com esses três parâmetros. Nós temos também fisioterapia. A fisioterapia, ela é muito próxima também da educação física, né? Tem coisas muito parecidas. Então, você tem o fisioterapeuta trabalha com anatomia, trabalha com bioquímica um pouco menos e trabalha com fisiologia. E também trabalha com cinesiologia. São as duas áreas que trabalham muito. Então, o fisioterapeuta trabalha com o tratamento, mas o tratamento dentro da reabilitação, certo? O terapeuta ocupacional, ele também está no conselho de fisioterapia. Então, o terapeuta ocupacional, a palavra está dizendo, é uma terapia para ocupar o tempo. Então, a pessoa trabalha, por exemplo, com a bola, com a massa, com a praxiterapia. Então, isso também, quer dizer,
a instância, o trabalho, o instrumento é a terapêutica, certo? Trabalha muito também. Então é muito próximo, claro, a profissão é muito próxima do fisioterapeuta. Nós temos o odontologia, que na Europa chama-se medicina dentária, trabalha com anatomia, bioquímica, fisiologia e trabalha com cirurgia, que é uma área cirúrgica, por isso que se chama cirurgião dentista. O psicólogo também, que já é um pouco diferente, o psicólogo trabalha com anatomia, mas trabalha com neuroanatomia. Então ele foge um pouco desse esquema, trabalha com anatomia, trabalha com bioquímica? Não, trabalha com fisiologia? Sim, trabalha com neurofisiologia. Então ele vai trabalhar com as partes neurológicas da anatomia e da fisiologia, certo? Mas não vai trabalhar a cadeia da saúde, ele vai trabalhar basicamente com o cérebro e a mente. Então é nesse ponto, mas não vai trabalhar muito com o pulmão, com essas outras coisas orgânicas que a maioria dos profissionais de saúde, então ele é um pouco diferente. Quando a gente vai para o farmacêutico trabalha muito mais no mundo do diagnóstico. Ele faz tudo do medicamento, menos a terapêutica do medicamento. Mas ele faz o controle, ele faz a produção, ele faz toda a assistência do medicamento. Então, ele é um profissional que tem um mundo... É química pura o farmacêutico. Então, ele tem esse lado... esse viés. Nós temos também o fonoaudiólogo, que não trabalha com nutrição, não trabalha muito mas trabalha com anatomia, trabalha com fisiologia, mas a anatomia específica da fonação e trabalha com a fonação e a audição. Então, o fonoaudiólogo ele tem um mundo também muito ligado à neurologia, tanto a neurologia do ouvido quanto a neurologia da fala. Então, é uma profissão que não é tão fácil porque ela mexe também com a questão de uma coisa chamada linguagem, certo? Então, é uma profissão também bem complicada por isso. O assistente social, a palavra própria está dizendo, é uma assistência social. Então, o assistente social vai trabalhar com a assistência, mas a assistência ligada à sociedade. Então, o cara que vai, por exemplo, na verdade, por exemplo, marcar uma internação, esse trabalho vai fazer a ponte, por exemplo, com um doente mental, colocar a pessoa, fazer a ponte com uma ambulância que vai levar um paciente para a capital. Esse trâmite todo é o assistente social que faz. Nós temos o biomédico também, parece muito com o farmacêutico, mas o biomédico ele se estende um pouco mais do diagnóstico e ele entra em outras vertentes da medicina. Ele é quase assim, ele é um ele é um biólogo, meio médico, meio biólogo. É uma coisa bem interessante. Nós temos nutrição, que o nutrição vai trabalhar com anatomia, vai trabalhar com bioquímica, que a bioquímica é a porta da nutrição, e vai trabalhar também muito com fisiologia. Farmacêutico. Então, o que a gente... são 10, né? 10 áreas, 11 áreas, na verdade, com biomedicina, são 11 áreas ligadas às áreas multiprofissionais de saúde. Então, esse mundo que é o mundo. Então, nós temos algumas coisas também que o profissional, nós podemos falar também da questão da formativa. Nós podemos ver, por exemplo, que o profissional de saúde ele tem uma questão, por exemplo, com a química. Ele tem o calo dele, é muito a química, né? Então, você usa muito, talvez seja o maior calo do profissional de saúde. Você usa a química muito na química, você usa muito no medicamento, no alimento, e você usa muito a química fisiológica. Então, é uma coisa assim, que o profissional de saúde ele tem que corrigir bastante para ele
exercer sua profissão. Uma coisa também então, o profissional de saúde é ideal que o problema dele é que ele precisa ter um mundo maior. Então, por exemplo, ele precisa também ter uma interconexão maior com outras áreas, tá? Com todas as áreas, com as áreas humanas e com as áreas exatas. Então, ele precisa uma conexão maior com a pedagogia, uma conexão maior com a antropologia, sociologia, uma conexão maior com filosofia, com história, com matemática, com física, com química, com a própria ciência da saúde, que através da bioestatística, geralmente ele não tem. E uma coisa também que a gente percebe no profissional de saúde, também tem um problema que era uma coisa que deveria ensinar em cursos, que é a questão da educação emocional. Para você trabalhar porque é uma pessoa que vai lidar com a vida e com a morte. Então ele precisa entender de vida e de morte. Então você vai lidar com a morte, você precisa ter uma educação emocional. Porque o profissional de saúde, ele peca muito, claro, por ele ter uma imaturidade emocional. Inclusive pessoas mais de idade, não só pessoas jovens que realmente são ainda jovens e ainda têm... Porque, na verdade, a área de saúde ela é uma área meio assim geriátrica, porque você vai trabalhar, é por isso que entra numa questão mais na frente o estudo da filosofia na área de saúde, como os médicos hipocráticos preconizavam na Grécia. Então, você tem você vai lidar com a morte, que a morte ela é arqueológica, entendeu? Você vai lidar com a vida, então você precisa entender um pouco o que é vida, o que é morte, o que é desenvolvimento. Você precisa entender um pouco esses parâmetros para você conseguir trabalhar bem. Nós temos também uma questão muito que incomoda o profissional de saúde, é a falta de uma maturidade, como ele é centrado na doença, ele esquece muito o doente. Então ele precisa, na verdade, mas ele, na verdade, tem uma dificuldade também com o doente histórica. Porque o profissional de saúde ele tem uma dificuldade de ter um método para abordar o doente. Como, por exemplo, estudar mecanismos de defesa do ego, biotipologia, algumas matérias, psicanálise, que ele poderia, e ele não pode dispensar isso, porque a área é muito psicológica. É uma área que puxa muito a psicologia, do mesmo jeito que o direito, ele puxa muito pela parte da palavra. Então, o advogado ele tem um mundo muito ligado à literatura. Mas é porque a área puxa muito com o psicológico. Então, o profissional de saúde também tem muita ligação com o mundo antropológico. Então, quando ele fala do parto, quando ele fala do cuidar, quando ele fala do corpo, ele está falando lá do homem da caverna. Então, ele precisa ter um mundo maior para ele trabalhar melhor. Outra coisa que a gente vê também muito forte é que você trabalha na saúde. E hoje a gente vê uma coisa que historicamente tem derrotado muito, quer dizer, a tecnologia está excessiva. Na verdade, enquanto a tecnologia era para ser um mecanismo auxiliar do profissional de saúde e não o prioritário. Entendeu? Então, o paciente, ele precisa... Quando a gente fala abordar um paciente, por exemplo, quando o paciente vai se consultar com você... Ele, na verdade, o que ele não informa é mais importante do que ele informa. Ele na verdade, bloqueia, ele faz uma defesa. Então, se você não tiver um método para trabalhar com o paciente, e aí o profissional de saúde peca. Ele não tem uma estrutura boa também, psicológica, para trabalhar. Quer dizer, não é um erro que tem no profissional de saúde. Quer dizer, a área ela é muito extensa. A gente vê que, na verdade, para formar... Enquanto com 40 anos, muitas áreas formam um bom profissional, com 40 anos não formam um profissional de saúde tão bem. Na verdade, com 40 anos, tu está basicamente no começo. Tem matérias, por exemplo, evolução. Por exemplo, o profissional de saúde não conhece. Como é que os micróbios evoluem? Então, quer dizer, não é uma coisa que falta. São várias coisas que faltam.
Então, uma outra coisa da saúde que é muito interessante também é que a saúde ela usa um método compreensivo e explicativo, entendeu? Então, o explicativo é das disciplinas naturais e o compreensivo é das disciplinas sociais. Então, quando você está conversando com o paciente, você está usando um método compreensivo. Quando você está trabalhando com disciplinas naturais, como biologia, física e química, você está usando o método explicativo. O social se compreende e o natural se explica. Então, você trabalha com uma conjugação de métodos. Então, a clínica ela tem um lado científico e um lado que ela não é científica. Tem dois lados, tem dois viés. E a clínica é, na verdade, a base da saúde é a clínica. Tá? Então, tem uma máxima na saúde que diz assim, na saúde não existe doenças, existe doentes. Então, o profissional de saúde está fora dessa linha de pensamento. Então, não é uma coisa que falta para um profissional de saúde. São vários elementos que faltam para... uma outra coisa assim, muito importante que a gente vê também na saúde, que as pessoas... Seria, por exemplo, se um profissional de saúde ele viesse por exemplo, como se faz na Itália, com um curso técnico de enfermagem básica, ele já entraria na faculdade muito melhor. Com noções de enfermagem básica, de primeiros socorros. Então, isso é um hábito que todos os cursos deveriam ter. O aluno sair do curso técnico e ir para a faculdade, porque ele já vinha com a prática muito boa. Uma outra coisa que a gente tem também no profissional de saúde, a gente vê também que é um profissional que ele também carece até de uma formação geral. Uma formação geral ampla. Ele não tem a formação geral, principalmente em matérias de humanas. Matérias de humanas, ele chega na faculdade, então assim, filosofia, sociologia, por isso que ele deve muito interagir com outras áreas, até porque ele tem muita dificuldade de entender o mundo do doente. Então, historicamente, ele tem muita dificuldade. Uma outra coisa que você vê na formação do profissional de saúde, por exemplo, que ele é mais prático que teórico. Ele devia equilibrar. Tá? A formação do nosso país, deveria equilibrar. Então, o prático deveria se ligar com o teórico, para ele pensar melhor. Uma outra coisa muito séria também no profissional de saúde é que a gente vê o profissional de saúde muito desvinculado da natureza. Tá? Ele não tem uma formação para estudar o ambiente. Então ele precisa estudar o que está vivendo o planeta de uma forma mais abrangente, para estudar os animais, estudar muita zoologia, muita botânica. Tudo porque, inclusive, muita coisa que se descobre está na botânica, na zoologia e no ambiente, nos rios, nos mares. Então, ele é muito desvinculado isso, mas também o profissional de saúde e o homem moderno se desvinculou muito desse processo da natureza. Então, a gente tem que entender que a formação ela é sequenciada, enquanto a informação ela é aleatória. Então, qualquer área, ela precisa de passo a passo. Uma outra coisa que ocorre com o profissional de saúde também, muito comum, é que o profissional de saúde, o primeiro choque na faculdade é quando ele entra na disciplina de anatomia. Então, ele vê, na verdade, o que é a informação exagerada. Então, ele tem que trabalhar com uma coisa que ele selecionar informações. A informação se atualiza, além de ter muita já, a informação se atualiza, vem nova doença. Então, isso realmente falta no profissional de saúde. A saúde ela tem 4 pilares básicos. Um é a alimentação, tá? Ela tem os pilares do corpo, os pilares da mente e os pilares da sociedade e os pilares do meio ambiente, para você entender. Então, a mente é a saúde mental, que é aquilo que a gente tem, que você pode viver numa sociedade doente, ficar transtornado. Você pode, por seu corpo, você tem
você tem a alimentação, né? E também a atividade física pode entrar também aí como uma questão promotora de saúde. Você tem a questão do ambiente, que geralmente ele não estuda, e a questão com a sociedade, que é uma disciplina também sociológica. Então a saúde, ela começa, cada área tem uma característica, ela começa com a biologia, ela começa, é o início dela, vai para a psicologia, vai para o comportamento, depois vai para a sociedade, é sociológica, depois ela vai lá para o final da história antropológica, depois ela vai para a sociedade, depois ela vai para o espaço, que é o meio ambiente, geografia e meio ambiente, depois ela vai para a antropologia, lá no final do Homem da Caverna, e termina na arqueologia, que é a morte. Então, repetindo, ela é primeiro biológica, depois ela é psicológica, depois ela é sociológica, depois ela é geográfica e do meio ambiente, depois ela é antropológica, depois ela é arqueológica. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Essa é uma aula inaugural sobre a formação do profissional de saúde. As pessoas que estiverem interessadas em, na verdade, uma melhora na sua formação profissional de saúde e que tem interesse de continuar assistindo as lives, eu vou deixar o meu WhatsApp de novo, 98982372574, de São Luís do Maranhão. Meu nome é Dr. Anax de Lima. Então, a gente tem que pensar que, vamos deixar uma frase no final, que Homero dizia que um médico vale por muitas vidas, mas eu vou estender isso a todos os profissionais de saúde. Um profissional de saúde vale por muitas vidas. Muito obrigado. E essa é apenas... Então, as pessoas que quiserem, na verdade, fazer esse questionário, que é o primeiro um questionário geral, com 17 itens, e depois esse mesmo questionário com as respostas que a pessoa dá do questionário, numa gravação de uma live, a gente passa para um questionário específico, tá? E aí a gente vê o nível, e aí a gente eu tenho uma live de quase 1 hora sobre formação profissional de saúde. Essa aqui chegou em meia hora, tá? Muito obrigado e até a próxima live.